Cássia, conta um pouquinho para a gente sobre a criação do Núcleo de Cultura da CIRP. Então, Carol, tudo começou em uma palestra do Antônio Zerbeto, quando ele veio falar sobre o PROAC. E aí, numa iniciativa da CIRP, nós resolvemos montar o Núcleo de Cultura, a CIRP. Isso teve uma força muito grande do Reinaldo Volpato. Ele também é um entusiasta e nos deu força para criar esse núcleo. Esse núcleo existe há 2 meses, aproximadamente, e nós estamos num grupo que é muito bacana. São 17 integrantes de vários setores da cultura, o que mostra que tem uma grande diversidade. E a partir daí nós começamos a traçar metas, e uma das ações do Núcleo da Cultura é trazer, tanto para o produtor cultural quanto para os empresários, palestras que elucidem e falem sobre as leis de incentivo. Então nós começamos pelo Zerbeto, depois nós trouxemos aqui o Evandro Ferreira da Silva, e agora, hoje, nós estamos trazendo o Maurício Dantas, que é um assessor especial da Secretaria Executiva do MINC. Cássia, quem pode participar e como fazer para participar? Olha, todos que têm interesse cultural, ou mesmo os empresários, estão convidados a participar do Núcleo da Cultura. Nós nos reunimos na CIRP toda segunda-feira, às 17 horas, todos estão convidados. Tem que ter algum projeto já preparado ou não? Basta ser, como você mesmo disse, um entusiasta e entrar para o núcleo? Não, basta ser um entusiasta, porque todo mundo tem alguma coisa para contribuir. É claro que a grande maioria já tem um projeto, ou em andamento, ou que vai apresentar no Ministério da Cultura. Então, o núcleo até está servindo como crescimento para os participantes, porque serve de experiência para o outro. Atividades Culturais para Todos é uma reunião de artistas e gestores culturais de Rio Preto e da região de São José do Rio Preto. Nós nos juntamos na perspectiva de construir uma instituição, uma estrutura jurídica que possa representar os projetos dos vários grupos que compõem a ONG de cinema, audiovisual, teatro, música, artes plásticas, literatura, no sentido de conseguir realizar os trabalhos culturais da nossa cidade, São José do Rio Preto, e da nossa região também. Porque é muito complexo a gente conseguir tocar os projetos para frente. Então, através de uma estrutura jurídica, como uma ONG, uma organização não governamental, a gente consegue ter acesso aos editais, aos concursos públicos e fazer projetos onde as pessoas tenham uma relação profissional com a produção cultural. Volpato, quem pode participar e como fazer para participar? Olha, todas as pessoas que produzem cultura podem participar de atividades culturais para todos. E é muito desejável que as pessoas procurem. É uma instituição que pode ajudar as pessoas a criarem projetos, construir projetos, inscrever os projetos nas leis de incentivo, tanto municipal, como estadual, como federal. E a gente vai estar colocando no ar um blog que certamente escrevendo atividades para todos vai conseguir entrar. Mas como ele está em realização ainda, não está aberto. Mas temos um telefone, que é aqui de Rio Preto, 17 3216 7599. Volpato, inclusive, você também faz parte do Núcleo de Cultura da CIRP, que foi recém-criado. Como é que é a tua participação lá? Porque, pelo que o pessoal conta, você é realmente um grande entusiasta desse núcleo. Eu vim para Rio Preto, estou fazendo vários trabalhos para realizar um projeto de um filme de longa-metragem que se chama Estrelas Cotoveladas. E no mesmo modelo que eu realizei o Abrasasa na década de 80, eu queria muito que as pessoas da cidade e da região pudessem participar desse empreendimento cultural, que é uma coisa complexa, é um trabalho profissional, difícil acesso para as pessoas todas, e se eu estou fazendo um filme de longa-metragem, que eu quero que seja uma coisa popular, que tenha uma ligação forte com a produção cultural e com os espectadores da região, nada mais
honesto, nada mais importante do que abrir para as pessoas participarem. Com isso, eu procurei uma parceria, um contato, um relacionamento com a CIRP, na perspectiva de poder levantar recursos para o filme através das leis de incentivo. O projeto ele está inscrito em todas as leis de incentivo fiscal. E uma proximidade com os empresários seria uma forma da gente poder realizar isso com maior facilidade. Maurício, o que muda na Lei Rouanet? O Ministério da Cultura está, na verdade, propondo alterações e enviou essas alterações no projeto que chama Procultura, que é a modernização da Lei Rouanet. Alguns aspectos mudam, principalmente, na verdade, o Ministério está propondo o maior equilíbrio regional da lei de incentivo. O que a gente tem hoje é um diagnóstico de concentração dos recursos, principalmente nas capitais. Então, na capital de São Paulo, na capital do Rio de Janeiro, a gente tem uma concentração muito grande que muitas vezes não chega, inclusive, ao interior do estado. Então, a gente está mudando alguns critérios, que são critérios de avaliação dos projetos, deixando os projetos cada vez com critério mais social, com critério de circulação, né, com uma avaliação mais precisa, mudando e, na verdade, criando novos 7 fundos. Cada um dos fundos vai ter um conselho que vai ter participação do poder público e da sociedade civil, dos empresários e dos setores, para analisar esses projetos de acordo com o mérito deles, né? Fora isso, a gente está criando um FICART, que chama o Fundo das Artes, que é um fundo que o empresário vai poder, na verdade, contribuir e ter 100% de abatimento do imposto de renda, e vai ser um fundo permanente. Um dos problemas que o Ministério detectou é que os grupos e instituições culturais, eles vivem de projetos sazonais. Então, muitas vezes eles montam um projeto, apresentam, têm o seu projeto aprovado, só que eles não conseguem ter sustentabilidade. Então, a gente está atacando justamente o problema da sustentabilidade, que é os grupos conseguirem se manter a médio e longo prazo. Você falou justamente dos empresários também que apoiam. Como fazer para que eles entendam a força que tem um apoio na Lei Rouanet? Os empresários estão entendendo muito mais. Tem uma mudança grande aí da mentalidade dos empresários e eles entendem que, na verdade, a cultura, como o tema do meio ambiente, agrega valor a empresa, às marcas. E a parceria público-privada é uma parceria que tem se mostrado eficiente, porém com algumas distorções. Uma delas é a Lei Rouanet, é uma lei, por exemplo, de incentivo e mecenato. O que a gente tem hoje em funcionamento é basicamente, na integralidade, a renúncia fiscal, o incentivo via renúncia, né? O que a gente está propondo, na verdade, então, de acordo com o entendimento dos empresários, da importância da cultura, tanto pelo fator de cidadão, de inclusão na cidadania, quanto da economia da cultura, que é o que a cultura gera de riqueza, na verdade a gente com Procultura está propondo para os empresários que invistam em projetos mais diversificados, invistam em áreas que também são áreas atrativas e áreas que têm uma relevância social grande. Com Procultura, o acesso foi facilitado? Foi facilitado. A gente tem uma série de mecanismos, então a gente está propondo dentro do Procultura a reformulação do Fundo Nacional, então a gente está propondo mudanças estruturais. O Ministério tem hoje uma carga muito grande de projetos que são apresentados e muitas vezes não aprovados. Então a gente está simplificando o modo de apresentação e agilizando, na verdade, a avaliação desses projetos com o que a gente chama de CNICs, que são conselhos setoriais para cada um dos fundos. Hoje o pessoal que participar da palestra vai saber sobre isso e muito mais, né? Adianta um pouquinho para a gente que o pessoal vai encontrar lá. Na verdade, a ideia é falar um pouco sobre todas as ações que estão acontecendo na cultura, falar um pouco dos projetos que estão tramitando no Congresso Nacional e os projetos que estão em andamento e centrar um pouco mais na reformulação da Lei Rouanet para que as pessoas entendam e para que os empresários também se sensibilizem com essa mudança que a gente está propondo e se sensibilizem para aprovar e apoiar a cultura.
Maurício, o Núcleo de Cultura é mais uma de suas realizações, a realização dessa sua gestão. Como é que foi criado esse núcleo? Olha, nós temos uma diretora muito atuante, que é a Cássia Guerra, nossa diretora de cultura. Ela, usando a metodologia que nós temos dos núcleos do Empreender, que é um outro projeto capitaneado por uma outra mulher, que é a nossa diretora Adriana Neves, as duas juntaram a ideia da cultura com a ideia de instrumentalizar os núcleos com metodologia. E daí surgiu o Núcleo da Cultura. É uma iniciativa muito interessante para agregar todos os agentes culturais no mesmo espaço, no mesmo fórum de discussão, e com isso poder alavancar projetos culturais para São José do Rio Preto e para a nossa região. Maurício, a CIRP inclusive trouxe 2 palestras inéditas, pioneiras aqui na cidade, que foi o Antônio Zerbeto, do PROAC, e agora o Maurício Dantas, do Ministério da Cultura. O que é para a CIRP contribuir para esse fortalecimento da área cultural? Nós precisamos mostrar para os empresários como é que eles conseguem contribuir com os projetos culturais. Como é que eu consigo colocar a minha empresa no PROAC? Como é que eu consigo usar os recursos de incentivo fiscal do ICMS, por exemplo, no caso do PROAC? Como é que eu consigo usar os recursos de incentivo fiscal do imposto de renda, no caso da Lei Rouanet, para contribuir com projetos culturais? O nosso objetivo é fazer esse estreitamento, é fazer essa ponte entre os agentes culturais e os empresários.